O desastre Aberfan foi um colapso catastrófico dos resíduos de uma mina de carvão na aldeia em Aberfan, perto de Merthyr Tydfil, em 21 de outubro de 1966. O desastre acabou matando 116 crianças e 28 adultos. A tragédia foi causada por um acúmulo de água na rocha acumulada e xisto, que de repente começou a deslizar ladeira abaixo, na forma de pasta. Essa rocha acumulada eram os resíduos retirados das minas durante o processo de escavação. Mais de 40 mil metros cúbicos de escombros cobriram a aldeia em questão de minutos, e as salas de aula na escola Pantglas foram imediatamente inundadas. As crianças e professores morreram por causa do impacto ou asfixia. Se o desastre tivesse sido alguns minutos mais cedo, as crianças não estariam ainda em suas salas de aula. Grandes esforços de resgate foram feitos, mas o grande número de curiosos que se aglomeravam na aldeia acabaram por dificultar o trabalho das equipes de resgate, e atrasou a chegada dos mineiros no local da tragédia. Logo no início da manhã de sexta-feira, 21 de outubro de 1966, depois de vários dias de chuva forte, um afundamento de cerca de 3 a 6 metros ocorreu no flanco superior do Aferro-mina número 7. Às 9h15 da manhã, mais de 150 mil metros cúbicos de detritos saturado de água rompeu as contenções de pedra, e detritos fluíram ladeira abaixo em alta velocidade. Fazia sol na montanha, mas a nebulosidade ainda tomava conta da aldeia, com visibilidade apenas de cerca de 50 metros. Os trabalhadores que estavam na montanha viram o início do deslizamento de terra, mas não foram capazes de dar o alarme, pois o telefone dessa unidade de trabalho estava mudo, pois os cabos haviam sido roubados dias antes. No inquérito oficial sobre o desastre foi concluído que o deslizamento aconteceu tão rápido que um aviso de telefone não teria poupado quaisquer vidas, aliviando o sentimento de culpa daqueles que presenciaram todo o desastre. A parte da frente da massa tornou-se liquefeita e desceu a ladeira em alta velocidade como uma série de ondas viscosas. Cerca de 120 mil metros cúbicos de detritos foram depositados nas encostas mais baixas da montanha, mas uma massa de mais de 40 mil metros cúbicos de detritos colidiu com a vila, deixando uma camada de lama com 12 metros de profundidade. Grande parte dessa onda de lama e detritos de mineração colidiu primeiramente contra um bairro, arrasando completamente cerca de 20 casas germinadas. O próximo obstáculo no caminho da lama foi a escola Pantglas, que a essa altura estava a pleno funcionamento. O choque destruiu boa parte das estruturas do colégio, deixando detritos com cerca de 10 metros de profundidade no local. Outras casas foram atingidas, obrigando os moradores a fugirem. Os alunos da escola Pantglas recém haviam retornado para suas salas de aula. Eles haviam acabado de sair de uma reunião no auditório da escola. Se tivessem demorado apenas alguns minutos a mais para retornarem às suas salas, muitas vidas teriam sido poupadas, pois o auditório foi pouco atingido pela onda de lama. Após o deslizamento principal de terra ter parado, pais desesperados correram para o local e começaram a cavar os escombros, alguns arranhando os escombros com as próprias mãos, tentando descobrir crianças enterradas. Como a notícia se espalhou rápido, centenas de pessoas se dirigiram para Aberfan para tentar ajudar, mas seus esforços foram em grande parte em vão. Centenas de mineiros de minas locais correram para Aberfan, muitos mineiros chegaram transportados em caminhões abertos, munidos com suas pás, mas pelo tempo que esses mineiros demoraram a chegar ao local, havia pouco que pudessem fazer. Algumas crianças foram retiradas com vida na primeira hora, mas nenhum sobrevivente foi encontrado depois das 11 horas. No dia seguinte, 2.000 trabalhadores e voluntários dos serviços de emergência estavam no local, alguns dos quais tinham trabalhado continuamente por mais de 24 horas. O trabalho de resgate teve que ser interrompido temporariamente durante o dia quando a água começou a escorrer para baixo da encosta de novo, e por causa da grande quantidade e consistência do despojo. Os corpos foram levados para uma capela próxima do local do acidente. Lá uma equipe de 400 embalsamadores trabalharam para limpar e preparar cerca de 100 corpos. A liberação dos mesmos dependia da identificação por parte da família, o que acabou se tornando um evento ainda mais traumatizante para os pais. Uma mãe em depoimentos posteriores afirmou que foi necessário que ela examinasse uma grande quantidade de corpos mutilados de meninas, até que ela tivesse conseguido identificar a sua filha. Inicialmente os corpos foram todos enterrados em uma mesma vala no cemitério local.
Dos 144 mortos, 116 eram crianças com idade entre 7 e 10 anos, ou seja, quase metade das crianças que estudavam na escola Pantglas. Atualmente muitas das vítimas foram realocadas para túmulos individuais por suas famílias. O inquérito oficial culpa o Conselho Nacional de Carvão por negligência e seu presidente, Lord Robbins, por fazer declarações enganosas. O Parlamento logo criou uma nova legislação sobre a segurança pública com relação às minas e pedreiras. Como já havia sido mencionado, o Conselho fez vista grossa frente a um evento de deslizamento anos antes. O inquérito concluiu que se na época desses eventos tivesse sido conduzida uma investigação no local, o desastre certamente teria sido evitado. Aqui está o fato mais arrepiante de todos que se seguiram durante semanas antes do deslizamento. Ficou evidente que algumas crianças, bem como outras pessoas em toda a Inglaterra, haviam previsto a tragédia. Na realidade, 35 casos foram coletados por John Barker, psiquiatra inglês. Um de seus informantes foi a mãe de uma criança soterrada. Ela contou a Barker que um dia antes do desastre, a filha de repente começou a falar da morte, informando que o medo da morte não a atormentava. Nem mesmo a menina conseguiu reconhecer que o sonho era uma advertência e foi à escola no dia seguinte. 2 horas depois estava morta. Uma mulher de meia-idade de Plymouth, Inglaterra, também tivera premonições a respeito dessa tragédia. Ela viu o desastre uma noite antes do acontecimento, relatou, e, no dia seguinte, contou o sonho à vizinha, antes mesmo da transmissão da notícia. Primeiro, eu vi uma velha escola localizada em um vale, depois um mineiro galês e, por último, a avalanche. Gostou da curiosidade? Deixe seu like. Até a próxima!